E aí, pessoal, tudo bom? Felipe Fadoni aí na área de novo, do Primo Dev. Bom, hoje vamos dar aí continuidade ao nosso desenvolvimento da nossa API, tá? Então vamos bora lá. A primeira coisa que a gente vai estar aí fazendo é implementando, né, as nossas variáveis de ambiente. Então a gente está aqui com o projetinho aberto, né, no último ponto que nós paramos aí. E vamos lá, npm i.env. A biblioteca .env ela é responsável por ler as variáveis de ambiente do nosso sistema, beleza? Bom, então instalamos aqui a variável de ambiente e vamos criar aqui nosso .env, onde ela vai conter nosso .env, a nossa port, né, que a gente vai definir aqui agora em qual porta que nosso sistema vai rodar, nossa API. Vou colocar aqui continuar com a porta 3000, ok? E o nosso node.env também, né? Vou definir como development, ok? E beleza. Aqui dentro agora de src config, vamos adicionar aqui, criar um arquivo env.ts. Vamos importar aqui o nosso .env, de .env, ok? Vamos dar aqui um .env.config, beleza? Tá? Para ele pegar aqui a nossa, para ele já começar a ler as variáveis de ambiente do arquivo .env. Aí vamos criar aqui, vamos desestruturar a nossa variável process.env, né? Então vamos lá, const, vamos desestruturar ela, né, de process.env. Então aqui, quais são as duas variáveis que nós temos hoje ali? Nós temos a node.env e a port. Então eu vou pegar aqui node.env e a port. Beleza? Beleza. Já dei um Ctrl S, ele já formatou. E agora eu vou criar uma variável const.env, que ela vai ser responsável por ter as variáveis do nosso ambiente já para ser utilizadas na API. Então, beleza. Então, aqui eu vou colocar um node.env, que vai ser uma string, node.env, a nossa port, que vai ser um number, ok? E vamos dar um export default env. Ok? Então aí lá no nosso index, né, no config, vamos importar ela, import env from.env, e vamos dar um export dela. Beleza? Legal. Vamos agora aqui no nosso server, a gente pode ver que a gente está utilizando a porta 3000 aqui, ó. Tá? Então, se a gente fizer o seguinte, vamos importar de dentro do arroba config só de config mesmo, né? Já vai estar aqui dentro o nosso env, ó, a gente já consegue utilizar aqui port start port da env port. Bom, se a gente der um npm run dev, é para tudo funcionar. Opa, npm run dev. É para funcionar tudo bonitinho, legal. Se a gente vir aqui no nosso .env, colocar aqui 4000, é para a porta aqui do server mudar para 4000. Ó, mudou para 4000, então tá funcionando. Beleza. Já configuramos aqui as nossas variáveis de ambiente, nosso .env. E vamos agora partir para o nosso módulo alias. O que é o módulo alias? Aqui, quando a gente faz esse import com o arroba barra, né, que a gente configurou aqui no nosso tsconfig, aqui no nosso paths, tá? O que acontece? Quando a gente faz o build da aplicação, o build ele vai incluir esse arroba barra aqui. O módulo alias ele faz com que o sistema, quando ele for buildado, né, gerado a API de produção, ela reconheça
esse @barra no build, né? No ambiente de produção mesmo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai instalar aqui o nosso npm module alias, certo? Instalamos. E vamos criar um arquivozinho aqui dentro de config, é o nosso, módulo.alias.ts. Então aqui dentro a gente vai importar import de module alias. A gente vai utilizar aqui dentro o add alias, tá? Só que ele tá reclamando, que provavelmente, nós não instalamos a nossa tipagem, tá? Então vamos lá de novo. npm -d @types módulo alias. Beleza. Instalou. Ok, agora instalou. Vamos visualizar. Parece que ele não instalou. Vamos instalar isso aqui, essa dependência aqui. Vamos lá. Parece que agora foi. Não, beleza, agora foi. Bom, então aqui agora a gente vai fazer um import from do path, tá? E vamos utilizar aqui o resolve. Então vamos utilizar aqui o add alias, que é onde vai declarar aqui o arroba, certo? Ele vai resolver, ok? Ele vai resolver para o nosso... e aí a gente faz uma verificação aqui, process.env.node.env for igual a production, certo? Ele vai usar a pasta dist, que quando a gente for gerar o build, né, aqui no nosso arquivo, o nosso build vai ser da pasta dist, ok? Beleza. Aqui... se ele for... Aqui eu vou mudar. Aqui vai ser o nosso process.env.node, tá? process.env.node.env for igual a undefined ou uma process for igual a development, a gente vai utilizar o src. Porque em local, às vezes a variável node.env ela também é definida como defined, tá? Mas como a gente está utilizando aqui no nossa variável de ambiente como development, ele também vai setar como development aqui. Se não, src, né? Se for um desses dois, src, se não, a dist, ok. Bom, beleza. Aí aqui agora a gente só tem que, agora no nosso arquivinho do ESLint, tá? A gente vai adicionar uma regrinha aqui, ó, pra gente desabilitar esse cara aqui, ó, né? Por quê? Ele está reclamando, o ESLint, que a gente não pode utilizar uma função já importando ela diretamente. Mas isso aqui, como a gente trabalha com JavaScript e TypeScript funcional, né, com funções, a gente acaba desabilitando essa propriedade, tá? Bom, então o que a gente vai fazer? Aqui no ESLint, ó, em rules, vou dar um vírgula, arroba typescript.eslint barra no unsafe call. E eu vou passar aqui para ela 0. Ó, nosso aqui arquivo de alias já parou de dar aquele problema, ok? E aí nós vamos lá no nosso server, aqui, tá? E vamos utilizar o seguinte. Aqui depois, tá? Vamos usar um import.
e a gente vai dar um import diretamente do arquivo, ok? Modo alias, tá? Porque a gente já está executando uma função aqui. A gente não está importando algo para depois ser executado. Então a gente já está importando diretamente, ok? Então, beleza. Nosso logger está tudo certinho, ok. Bom, aqui vamos continuar então. Agora a gente vai criar a nossa classe de erros, tá? A nossa classe de erros, ela já é uma classe padrão do próprio Express, né? E do próprio Node. E eu sempre gosto de utilizar dentro de SRC uma pastinha chamada shared, tá? Que nada mais é do que um compartilhamento. E aqui dentro eu vou criar uma pastinha errors e uma classe chamada app_errors.ts. Aí aqui a gente vai colocar um export default class app_error, que vamos estender de error, tá? Aí a gente tem que sobrescrever o método dessa classe error. Então a gente vai colocar um constructor, vamos passar para ela deixa eu abrir e fechar. Vamos passar aqui para ela um public read only message do tipo string, uma public read only, um status code, que o default vai ser 400, ok? Beleza. Aqui a gente vai passar um super message, que ele vai sobrescrever a mensagem, né? Passando pro erro principal. Aqui a gente vai colocar um this.message, que vai ser igual a message, e um this.status, que vai ser o nosso status code. Beleza. Já temos aqui o nossa classe de errors da API. Beleza. Bom, a gente vai agora criar nosso adaptador de rotas, tá, pessoal? Do Express. Eu faço assim porque eu acabo criando um arquivo de configuração para o Express, para as rotas do Express, que futuramente, se a gente quiser, por exemplo, trocar ele, a gente consegue facilmente trocar, tá? Esse adaptador e reconfigurar um outro cara ali, né? O Fastify, o Kua, né? Então a gente consegue, a partir desse arquivo, reconfigurar ele sem precisar reconfigurar todos os nossos controllers, tá? Bom, então deixa eu fechar aqui, vou matar essas abas todas por enquanto, tá? E dentro, vou deixar somente o server aqui aberto. E dentro de config, nós vamos utilizar aqui, vamos criar um arquivo chamado http.ts. E aqui dentro vamos importar o Express do pacote Express. Vamos criar uma variável const app express, tá? E aqui a gente já vai configurar umas coisinhas, ó. Já temos aqui acesso ao use. Então eu já vou configurar aqui, ó, o nosso próprio GitHub Copilot já está aqui indicando o que a gente precisa. Eu quero o express.json mesmo, tá? .use novamente. E eu quero o express.url encoded, passando extended, true, tá? São configurações do próprio Express, para que a gente fala que a gente quer trabalhar com a nossa API no formato JSON e com a URL encoded também, tá? Bom, beleza. Vamos utilizar também aqui, vamos criar
a nossa app routes, que vai ser o nosso express router. Tá? Então vamos dar um export app e app routes. E vamos também criar aqui os nossos tipos para o TypeScript personalizados, porque também depois a gente pode mudar esses tipos, né? Que ele já vai ser segregados para os nossos controllers. Tá? Então ele já vai dar, quando a gente altera nesse arquivo aqui de configuração, ele acaba já alterando em todos os arquivos. Então aqui eu vou criar um type request props, pode ser de request mesmo, né? Do próprio Express. Vou ter um outro type que vai ser o nosso response props de response do próprio Express. E nós vamos ter o nosso type também de next props, acho que é next function props, que vai ser de next function. Beleza? Então aqui nós já temos nossos arquivos importados e também vou exportar os nossos tipos, né? Request props, response props, next function props. Beleza, pessoal? Bom, já temos nosso arquivo aqui HTTP configurado. Legal? E beleza. O próximo passo, né, a gente vai criar aqui dentro do SRC. Tá? Vamos criar aqui uma pasta chamada app. Dentro dessa pasta, nós vamos estar colocando nosso controllers, né? Deixa eu só confirmar aqui, isso mesmo. E aqui dentro vamos colocar um V1. Então a gente está falando o seguinte, beleza, a nossa API, ela também vai ter versionamento dos nossos endpoints. Tá? Então eu gosto particularmente de fazer nessa estrutura, porque depois eu posso vir aqui no meu controller, agora eu tenho algumas alterações, eu tenho uma versão nova, que é a V2, tá? E aí eu tenho em paralelo aqui a V1 e a V2 sendo utilizada. Também tem como a gente criar um novo projeto, né? E subir um container separado, criar um domínio, um DNS específico também, ou um load balance específico para aquele cara de uma versão 2. E tudo depende, tá? Tudo depende do seu negócio, de como você vai subir a sua arquitetura, tá? Da sua infraestrutura. Então, tudo depende, tá bom? Então, vamos continuando aqui. Temos aqui o V1. E dentro, nós temos nosso app. Bom, então, dentro do nosso V1, vamos criar aqui, né, dentro do V1, o nosso primeiro endpoint, a nossa primeira carinha aqui, que é o book, ok? Dentro dele vamos criar um index.ts e o nosso primeiro controller, que vai ser o get all books, né, controller.ts, ok? Aí aqui nós vamos estar utilizando o nosso export default function get all book controller, certo? Vamos estar recebendo aqui nossos dois parâmetros, que vai ser a nossa request. Só que o tipo dela, em vez de a gente chamar o tipo lá do Express, a gente vai estar chamando o tipo lá do HTTP que a gente acabou configurando, né? Então tá aqui, já vou dar um import dela, ele já trouxe lá do HTTP. Mas aí eu acabei esquecendo de configurar o nosso index aqui, ó, o nosso HTTP. Então, vamos lá. Import from de ./HTTP. Eu vou trazer todo mundo que está lá, ó. Next function, request, response, nosso app e nosso app routes. Opa, aqui. Então, vou copiar todo mundo aqui, colei aqui e legal, já está exportando todo mundo também. Então agora, ó,
Vou dar um Ctrl espaço novamente para importar. Beleza, agora ele trouxe lá do config, tá? Do request, e também vou dar aqui agora um response de response props. Beleza. E agora eu vou dar um return JSON. Ó, que legal. Belezinha. E eu posso até falar aqui, ó, beleza. A minha função ela vai retornar um response props. Beleza? Então, tá aqui. Nosso primeiro controller criado. Agora aqui dentro do nosso index, do book, né, da nossa pastinha de books, eu vou importar aqui, de dentro de HTTP, né, este cara aqui, ó, o app routes, ok? Então vamos lá. Só que eu vou dar um nome para esse index, né, para uma variável, criar uma variável que ele relacione, que eu consiga identificar que essas rotas vão ser do book. Né? Então vou dar aqui um const book routers, que vai ser igual ao nosso app routes. Aí eu já posso estar utilizando aqui, ó, ponto. Aí eu já tenho nossos métodos get, use, post, all. Então ele vai ser do tipo get. Ele vai ser somente o barra, que vai ser diretamente no barra, tá? E aí eu vou dar aqui, eu vou importar também o get all book controller. Beleza. E aí já temos aqui a configuração da nossa rota. E eu vou dar um export default book routers, ok? Então nós já temos aqui o nosso primeiro endpoint, nosso primeiro controller, nosso index da nossa rota de books, ok? E também agora, dentro do nosso V1 aqui, tá? Eu vou criar um outro index. Então, aqui dentro, vou criar um outro index que ele também vai conter aqui as nossas rotas da versão 1, tá? Então aqui também eu vou utilizar aqui, vou criar uma nova variável const v1 router, vai ser igual ao nosso app routes, tá? E vou dar um use falando que vai ser um barra book, beleza? E o nosso barra book, ele vai vir de book routers, ok? Que é o nosso index, que é esse carinha aqui. Ó, bacana. E também vamos exportar nosso V1 router. Né? Então, aí já temos aqui a nossa configuração das nossas rotas de V1, tá? Ainda dentro, tá, do nosso controller. Dentro do nosso controller ainda vamos criar mais um index. Também vamos fazer o que? Vamos importar as nossas rotas agora da V1 para dentro do nosso controller, ok? Então ainda vou criar também const. Aí neste caso eu já vou criar dentro desse arquivo index dos nossos controllers, eu já vou trazer a nosso app configurado, tá? Então deixa eu fazer o seguinte: de dentro do nosso app, né, do nosso HTTP, eu vou utilizar agora o nosso app aqui dentro do nosso controller index, tá? Então aqui eu vou dar um app e aí ele já me traz aqui o autocomplete, tá? Lá mesmo, daqui mesmo que eu quero utilizar, use. Aí eu vou falar assim, beleza, ó, vai ser o barra V1, tá? E eu quero pegar as rotas do V1. Ó, beleza. Então aqui o nosso app, ele já está agora definido. Então beleza, quando eu bater na rota get V1, ele vai entrar aqui, vai falar assim, barra book agora, vai entrar aqui.
e o barra. Então, barra v1 barra book, no método get, ele vai cair dentro desse controller aqui, tá, pessoal? E então, voltando para cá, agora estamos aqui dentro do nosso app, né? E eu vou exportar ele. Então, vou dar um export the full app. Por quê? Porque aqui vai ser o nosso app de configuração, né, principal. E aí, dele que eu vou startar agora o nosso servidor. Então, lá no nosso servidor, aqui, né, eu não vou mais utilizar esse import, e nem esse app, e nem essa rota aqui. Então, isso daqui tudo vai sair, tá? Então, eu vou fazer o que agora? Eu vou pegar aqui da nosso app. Eu vou importar dos nossos controllers. Então aqui eu vou dar um import app from @app. Isso. De controllers. E vou lá. E já temos aquele já configurado. Se a gente vir aqui agora, ó, npm run dev, continuou, estamos startados na porta 4000, isso, porta 4000. E vamos abrir aqui um navegador, tá? Deixa eu jogar para cá meu navegador. Localhost 4000, ó, nessa barra aqui principal ele não tem nada. Então se colocar aqui v1, né, ó, v1 hello world, já achou. E se eu colocar aqui um v1 barra book, ó, beleza. Né, então a gente pode vir aqui e falar assim, beleza. O nosso v1 tá aqui. Aqui. Hello world book. Salvei. Vamos ver se ele vai atualizar. Atualizou. Hello world book. Ó, então beleza. Aqui também no V1 ele já cai direto aqui. A gente poderia ter configurado uma outra rota principal, tá? Né? Que seria nesse caso aqui, certo? A gente poderia ter feito o seguinte: a V1 a gente poderia colocar aqui .get, que é o nosso barra. Ele simplesmente vai dar um retorno aqui, ó. A gente pode colocar um request response, que vai ser do tipo request props, response props, e vamos dar um returning response JSON. O response não foi importado, beleza. Aqui a gente pode falar assim, o seguinte: hello world, podemos colocar assim API v1. E a gente pode ver aqui que quando a gente der uma barra v1, vamos ver, ele tá caindo direto aqui. Então, deixa eu verificar aqui, ó. V1 está aqui. Vou colocar um use, vamos ver se ele vai. Também não foi. Bom, enfim, ele já tá caindo aqui. Enfim, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar essa rota para não atrapalhar o nosso book aqui e depois eu venho ajustando isso daqui, tá? Bom, beleza. Então já temos aqui as nossas configurações de rotas, né, de versão e o nosso controller. Deixa eu verificar aqui qual que é o nosso passo agora. Bom, a gente já criamos as nossas configurações, né? Vamos começar aqui agora configurar na nossa API
algumas bibliotecas de segurança, tá? Que são bem importantes também para a gente subir os nossos códigos aí em produção. Bom, então deixa eu fechar todas essas abinhas. Ok. Vou parar aqui. E vou instalar aqui agora a biblioteca do Morgan. O Morgan, ele é um logger de requisições, tá? Então, a gente vai conseguir verificar no nosso log da API todas as requisições que foram feitas para ela, tá? Então, vamos lá. npm e Morgan. E também, já vou terminar aqui, já vou instalar também a nossa tipagem do Morgan. npm e save -dev @types Morgan, beleza? Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os links de bibliotecas que eu utilizei agora nessas aulas. Eu vou deixar na descriçãozinha, apontando direto para o npm, tá, pessoal? Bom, beleza. Então aqui agora a gente vai criar um arquivinho lá dentro da nossa config, morgan.ts. A gente vai importar aqui o import Morgan, tá ok? Lá da nossa biblioteca Morgan. Deixa eu lembrar aqui. Beleza. Vamos importar do nosso HTTP as nossas tipagens aqui de request, response e next props. A gente vai utilizar ela para tipar o nosso Morgan, ok? Aí a gente vai criar uma variávelzinha que é o nosso Morgan config. O que vai acontecer, tá? Dentro desse Morgan config, a gente vai passar duas configurações, que é o formato e uma opção que eu skipo na hora dos testes. Então, eu faço essa configuração para ele skipar na hora que estou rodando os testes, para ele não ficar aparecendo lá os logs, tá? Eu acabo skipando isso daí. Então, vamos lá. Format, eu vou utilizar aqui nosso format. Aí vai ter aqui nosso IP, tá? Remote addr. Ó, isso daqui, esse formatozinho, pessoal, eu já tenho a minha colinha, tá? Já é um padrão que eu utilizo. Então eu vou adicionando aqui rapidão. Então aqui vai ser um método agora. Vou utilizar aqui o method e a URL, tá? Vou utilizar aqui o nosso status. Status do tipo status. Vou utilizar aqui também refer, que é a nossa referência, ok? E também vou utilizar aqui o nosso response time, que ele vai ser do tipo response time em milissegundos, ok? Bom, então já temos aqui a nossa configuração do nosso formato lá do Morgan. E aí vamos utilizar aqui uma função, tá? Que é o skip, que é onde ele vai receber aqui os parâmetros que vai ser request do tipo request props, response do tipo response props, next do tipo next function props, tá? E ele vai executar aqui uma função. Então, minto.
ele não vai ser dessa forma. Ele vai fazer o seguinte, ele vai dar um skip, ele vai ser uma função, um objeto, onde ele vai ter aqui dentro um skip, que aí sim ele vai fazer o seguinte. Se essa função, se a process.env.node.env for igual a teste, então ele vai skipar a configuração, né? Ele vai skipar o nosso log da API se caso ele for se caso a node.env for teste. Outra coisa que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai fazer um export default function Morgan middleware, Morgan middleware, ok? Ele vai receber aqui aí que ele vai receber os parâmetros de request props, response props e next do tipo next function props, ok? E ele vai retornar, quer dizer, ele não vai nem retornar, ele vai ser um void direto, porque o Morgan ele não retorna nada, né? Então a gente vai definir aqui que a gente vai ser o Morgan, aí a gente vai passar aqui para ele o Morgan config.format, o Morgan config skip, ok? E vamos passar aqui o nosso request, response e o next, certo, pessoal? E beleza. Então nós temos aqui o nosso Morgan configurado, tá? E aí lá no nosso app, né, no nosso app, isso. Deixa eu só olhar minha colinha aqui, pessoal. Tá. Aqui dentro de controller, só olhando aqui, tá, pessoal? Aí na minha colinha, esse index que tá dentro de controller, ele vai ficar dentro de app. Então eu vou clicar nele, arrastar e vou jogar para dentro do app. E vou mover ele, tá? Beleza. Aí aqui dentro eu vou importar daqui. É isso mesmo. Continua tudo funcionando, tudo bonitinho, tá, pessoal? É que aqui dentro do nosso app é onde a gente vai configurar as nossas rotas, né? Então faz mais sentido ele ficar dentro de app, tá? Aqui mesmo. E aí, aqui dentro, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um app.use Morgan middleware, tá? Só que a gente tem que configurar ele também aqui dentro do nosso index da nossa config. Então vou dar um import Morgan middleware, tá? De Morgan e vou exportar ele. Aí, beleza. E aí aqui a gente vai importar ele de dentro da nossa config. Bom, beleza. Tá? Então o que a gente pode fazer aqui agora? Para a gente ver o Morgan funcionando, eu vou startar a nossa API, ok? E aí eu vou fazer uma chamada aqui, ó. Beleza? Olha só que legal. Então ele já deu log aqui da nossa request, certo? Então aqui o nosso IP local é assim mesmo. Qual é a rota que a gente bateu? Qual é o status de retorno que ela deu? Tá, ok? E o nosso response time aqui. Beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos continuar.
né? Vamos ver, tá tudo certinho. E beleza. Agora vamos instalar a nossa Compression, que é uma outra biblioteca que ela faz a compressão, tá, do nosso da nossa API, tá, pessoal? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo porque eu já estou fazendo a configuração inteira da API, tá, até a parte de segurança. Aí no próximo vídeo a gente acaba entrando aí na parte de banco de dados, tá, pessoal? Que realmente o vídeo vai ficar um pouquinho grande. Até peço desculpa aí para vocês. Bom, então vamos lá. Feito isso, vamos configurar, vamos instalar aqui, né? Vamos configurar, vamos instalar aqui o nosso compression. Então npm i compression, que é uma biblioteca de compressão, tá? Deixa eu verificar, tá tudo certinho. Tudo certinho, aqui mesmo. Então aqui a gente vai utilizar dentro de aqui mesmo, né? Nosso app use, vamos importar a compression de compression e vamos utilizar aqui o nosso compression e vamos passar um objeto para ele como sendo o level 9, tá, pessoal? Aí ele está reclamando aqui que a gente não instalou a tipagem dele, então vamos instalar a tipagem também. Beleza, já vai parar de dar o errinho, já parou de dar o erro, então a gente já está configurando aqui o nosso level. Só que a gente pode fazer essas configurações aqui lá dentro do nosso HTTP, né? Então, olha só, a gente pode estar utilizando aqui. Então, eu vou passar esses dois carinhas aqui para dentro, né? Aqui. Então, a gente pode até fazer o seguinte, ó. Esses dois aqui, a gente vai deixar o app aí mesmo, né? E vamos colocar aqui o app e o app. Beleza? E aqui a gente vai importar um Morgan Middleware aqui, né? E o nosso compression aqui também. Vamos ver. Beleza. Aqui ele está dando um erro de dependência cíclica. Bom, isso realmente é um errozinho muito chato, tá? Então, o Morgan, eu vou voltar e vou deixar lá dentro do nosso app. Porque isso aqui realmente é um errinho de dependência e não é legal ter esses tipos de erros de dependência na nossa API. Então eu vou tirar ela daqui, tá? Tirei e vou voltar ela para cá. Então aqui a gente vai importar aqui o Morgan, né? Vou utilizar aqui o app.use Morgan Middleware. E beleza, parou de dar aquele errozinho de dependência cíclica. Já temos aqui as nossas configurações. O que mais que a gente pode utilizar? Já instalamos aqui a nossa compressão. Ele diminui, né, o tamanho das requests e também o tamanho acaba utilizando menos banda no tráfego de dados aí, tá bom? Agora vamos utilizar uma outra biblioteca de segurança que é o Helmet, tá? npm i helmet,
que ele é uma biblioteca que ajuda em várias configurações de cabeçalhos HTTP. Ela não é assim também uma segurança, mas ela ajuda, né, a encontrar problemas e acaba meio que também tendo uma camadinha aí de segurança para requisições HTTP, tá, pessoal? Bom, ele também é bem simples, é só a gente dar um import aqui, helmet, from helmet, tá? Tanto o compression quanto o helmet, se caso vocês quiserem estar configurando elas mais específica na documentação, ela tem lá as funções específicas que você pode adicionar mais recursos ou até mesmo diminuir recursos, né, e níveis de segurança. Ela tem um padrão default, então você vai já estar utilizando aqui o nosso padrão default, app.use, só passar o helmet assim, que ele já vai estar funcionando, ou assim também, tá? Beleza. Vamos instalar também agora o CORS. O CORS, ele é como se fosse um contrato entre o front-end e o back-end. Você pode configurar também o seu back-end para limitar quais são as URLs, quais são os endereços que vão estar acessando aí a sua API, tá? Aí através do CORS você pode configurar. Como a gente está aqui configurando uma API padrão, default, né? A gente não precisa passar as configurações para ela já vai ter a sua própria default, que ela vai autorizar todo mundo a utilizar, tá? Então vamos aqui npm CORS, certo? E vamos também importar aqui, import CORS from CORS, tá? E também vamos utilizar aqui nosso app.use CORS, beleza? Está reclamando aqui também que não foi instalado as dependências, então vamos instalar a dependência do CORS. Beleza. E voilá. Então está funcionando o nosso CORS. Bom, pessoal, já está dando aí quase 50 minutos de vídeo. Eu vou deixar para o banco de dados, para a gente começar a mexer com o banco de dados na próxima aula, tá? Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários aí, curtam, compartilhem aí, fortaleçam aí, para que a gente tenha mais ânimo aí para poder estar criando mais vídeos, né? Deem sugestões, podem dar críticas e a gente tá todo mundo junto aí para a gente poder evoluir. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até logo.